De volta com o Espaço Feminino e hoje o nosso tema é família. Nossa pauta hoje é muito relevante aí para você, para sua casa. Nós vamos hoje estar conversando sobre organizando o orçamento doméstico. E é muito legal o seu orçamento e é muito legal que você participe com a gente. 2112-6222 é o telefone agora, para o horário das 3h30, ao vivo, para você ligar e participar. E um convite a estar também divulgando o programa, porque ele é muito legal para que outras pessoas possam estar aí ouvindo, se edificando. É só dar a ideia do nosso site, www.boasnovas.tv, e a reapresentação do programa acontece amanhã às 6h, ok? Então é o seguinte, hoje com a gente Simone Chaves, ela é palestrante, escritora, autora do livro Saia das Dívidas e Prepare-se para Prosperar, e também com a gente o Eduardo Passos, que é economista, e tem aqui uma notícia muito legal que me deixou muito feliz, né, Eduardo? Você trouxe um feedback para a gente aqui no intervalo dos contatos que você recebeu. Nas participações do ano passado, nossas aqui, algumas até com Simone, nós recebemos um número bastante grande, muito mais de 100 e-mails, e desses e-mails nós recebemos depois algumas respostas de que o uso, né, daquele quadro que nós trouxemos para planejamento de orçamento doméstico, algumas pessoas conseguiram realizar a sua primeira viagem. Legal, né, Simone? Porque seguiram ali à risca, né, as dicas, as orientações e nos trouxeram essa informação. Quer dizer, então, além de ter sido muito bacana o uso, né, da informação, foi muito legal o resultado, porque às vezes, para muitos, uma viagem pode ser uma coisa corriqueira e tal, mas a gente já percebeu que para muitos não é. Poxa, e faz a maior... E você vê, né, que o planejamento faz a maior diferença, né? É um sonho que está tão distante, de repente, planejando. Ele se realiza. Essa planilha do Eduardo, eu tive acesso também aqui num programa, né, Eduardo? Sim. Orçamento eu sempre fiz, sempre tive meu caderninho, né? Aprendi com a minha mãe, tá até aqui hoje conosco. Então, sempre teve lá em casa... desde solteira, eu sempre vi a minha mãe com o caderninho dela anotando e ela passou isso para a gente. Mas aí o Eduardo traz essa planilha, que ele podia até disponibilizar de novo. Ela está disponibilizada, é só fazer o contato no mesmo e-mail, né, do ano passado, e vai estar à disposição de quem precisar. Aí, ó, no enquadramento do Eduardo, já tem aí no vídeo o e-mail dele, não é isso, Eduardo? Você pode dizer também para ela que está ouvindo? passoseduardo@hotmail.com. Passos, Eduardo@hotmail.com. E aí, manda um e-mail para você, Sim, eu mando a planilha. Normalmente eu pergunto qual é o interesse da pessoa, ou qual o problema que ela acha que está passando, e dou algumas dicas para que ela use a planilha da melhor forma possível. Como esse casal, por exemplo, que precisava fazer uma poupança para realizar uma viagem e conseguiu fazer isso 10 meses depois. É muito legal essa planilha, Eduardo, principalmente nesse ano que a gente vai ser um ano de... Já está sendo, né, um ano de arroz, porque até quem não tem muito perícia de informática, né, uma planilha você vai jogando e ela vai fazendo a conta para você para o final do ano. Então, você tem uma noção lá do final. Mesmo você no primeiro mês, você olha para o final, né, Eduardo? Você já sabe, né, e bota ali a sua entrada e sua saída. E esse ano, em especial, nós precisamos controlar mesmo, né, Márcia? Nós já tivemos 2 aumentos de luz. Significativos, muito significativos, né? Então, assim, nós estamos tendo que fazer mudanças na nossa rotina do dia a dia, né? Porque a luz, a gente está quase tendo que parcelar, né, a conta de luz. Porque a minha eu vi subir de 70 para R$200. Sim. Então, assim, eu me assustei, o que aconteceu em casa, né? Fui rever todos os aparelhos, tem alguma coisa em curto, porque não é possível, mas já foi reflexo do, né? Então, assim, se antes a gente já anotava, agora muito mais. E aí, uma dica para a nossa amiga, né, para os nossos telespectadores que não tem esse hábito, é um
pensamento positivo que a gente deve manter preciso, anotar e tornar isso um hábito. Porque nós estamos esse ano vivendo exatamente o que você falou naquela passagem a respeito de Paulo, né? Nós vamos ter que aprender a viver com pouco, né? Ou com o que nós temos, de fato. Vai ser um grande aprendizado, sim, porque o menos é mais. A gente vai acabar se dando conta de que a gente pode viver tranquilamente, sem essa exigência do mercado, que diz o tempo todo, você merece, você tem que ter, sim, isso é para você, isso você vai descobrir aí que essa é uma mensagem que ela precisa ter realmente cautela, sim, né? Claro. Né, Eduardo? Porque, às vezes, a compra tem uma linguagem para vender muito interessante, que é aquela linguagem de mostrar para a pessoa, você precisa, sim, disso. E desde quando? Não precisa, O papel deles é esse, né? O marketing é esse, né? Você é que precisa estar preparado para saber entender o quanto desse precisa cabe em você e o quanto não, né? Hoje as pessoas, por conta do que Simone acabou de falar, elas vão, inclusive, se estiverem usando até aquela planilha de orçamento, elas vão perceber que o valor delas que sobraria para a poupança está cada vez diminuindo mais, porque ela tem uma despesa maior, né? Normalmente tem a mesma receita e a sobra, né, que a gente chama de poupança, ela fica cada mês menor. Então, é importante que você, inclusive, volte lá naquele quadro e veja no seu lazer, no seu consumo de supérfluo, né, o quanto aquilo está impactando, porque quando você reduz na tua despesa alguns valores, esses valores alimentam a tua poupança, né? E você tem que optar, né, entre querer poupar e lá na frente realizar algo que você considera importante, né, ou você ir realizando coisas a cada mês, né, que de uma forma ou de outra são efêmeras, porque vai passar e você depois vai deixar de realizar algo que de fato era importante. Sim. Essa visão, então, do orçamento, Simone, ela tem que estar bem ajustada a essas novas perspectivas do mercado, né? Essas novas direções de aumento e tudo mais que a gente está vivendo, né? E é o que você falou, o pessoal vai lembrar, né? Porque eu estou pensando assim, eu vou falar isso, mas vão achar que eu sou muito velha. Mas não sou, não. Na época do apagão, não tem tanto tempo assim, sim, né? Primeira vez que a gente vivia no Brasil o apagão. E nós aprendemos naquela época a economizar luz, né? Eu fiz uma descoberta incrível, assim, que eu não precisava passar toalha, né? Que eu não precisava passar pano de prato. Que não precisa passar nada disso. Pois é, mas a gente passava tudo isso. Não precisa, né? Até algumas roupas mesmo de malha, não precisa. Roupa de dormir. Hoje existem tecidos que já estão assim. Então, e até cabides você próprios. Você põe a roupa lá. Já está pronto, né? Então, seca direito, ela... Foi um aprendizado, né? E agora a gente está vivendo um momento de escassez de água e luz, né? Então, assim, a gente vai ter que economizar na luz, que subiu muito, e a gente está vivendo aí uma escassez de água, que a gente também vai ter que tirar um aprendizado disso, né? Para não ter que onerar essa conta. É certo, né, Eduardo, que esse consumidor que é a dona de casa... Sim. Ele não é o grande vilão da história desse consumo, né? Com certeza não. Esse consumo, ele agora está parecendo que é uma missão apenas e única, exclusivamente da dona de casa, do consumidor, né? Final, da família ali, mas na realidade a gente sabe que com a dona de casa... Esse é o custo, é o menor custo que existe, está aí, né? Sim. Porque na agricultura e na indústria a gente sabe que existem grandes e grandes desperdícios. Essas informações normalmente nós, pessoas físicas, não temos, né? São informações de pessoas jurídicas para mercado e quem não está no mercado participando normalmente não sabe disso, né? Não vem para você essa informação. Mas uma coisa que eu queria dizer para os telespectadores é o seguinte, embora a pessoa física ela represente pouco, né, ela tem duas ferramentas que fazem parte da vilania da pessoa física,
que são os cartões de crédito e os carnês, né? 2015 é um ano para que se tenha bastante cuidado, né, com essas duas ferramentas vilãs, né? Os cartões de crédito, que não se pode pagar o total, se paga o mínimo, e aí a coisa vira uma bola de neve e a pessoa depois não entende até como é que eu devia 100 e agora eu devo 5 mil, né, num espaço de tempo pequeno. E da mesma forma os carnês, que se eu não pago, eu sou submetido aos serviços de proteção de crédito e o meu nome fica sujo, como se diz na nossa linguagem. E isso é facilmente evitado, porque de uma forma ou de outra, essas compras que geraram carnês ou que foram adquiridas via cartão, elas, sendo planejadas, elas podem ser feitas de forma completamente diferente, ou não precisam ser feitas via cartão, exatamente, vista, né? Via cartão ou via carnê, né? Exato, porque a orientação que nós demos, eu e Simone, nos últimos programas, isso no ano passado, ela te direcionava para você poder ter a poupança como algo que seja a seu favor para construir sonhos que você precisa, né? Quer dizer, você pode até ter o seu cartão e comprar em 3 vezes ou comprar num carnê que você tenha condição de pagar, mas não são as melhores ferramentas, né? A melhor ferramenta é o pensamento da poupança possível para aquisição possível de algo que você vai chegar. Até porque, com dinheiro na mão, o seu poder de pagamento é outro completamente diferente. Né? Você tem como desconto. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E essa característica do consumidor, nós precisamos ter. Né? Quer dizer, precisamos nos reeducar, financeiramente falando. Né? Sim. Verdade E sabe, a gente tem aqui no Espaço Feminino... diante dessa mentalidade e tentando aqui trabalhar com você, te convidar a rever algumas posições na vida. A gente aqui no artesanato ali, na nossa cozinha, a gente usa a cozinha falando de reaproveitamento de alimentos, falando de várias questões que envolvem reaproveitamento até de materiais dentro de casa. Enfim, a gente até, quando pensa até em alguma coisa assim, por exemplo, tipo festas, né, aqui. Festa de aniversário da criança, festa de 15 anos, festa de um casamento, não sei o que, a gente pensa assim, como é que vamos fazer essa festa de forma que ela seja a mais econômica possível? E a gente tem visto aqui especialistas que fazem festas assim, para todo tipo de classe social, e as pessoas, até das classes mais altas, estão assim... Quanto mais simples, melhor. É o que você falou hoje, menos é mais, né? Então, mais simples, mais chique. Isso. Né? Realmente... E esse momento que a gente está vivendo, Márcia, a gente vai aprender isso. Estava até num outro programa a gente falando sobre isso. Que a mídia tem um apelo de que a gente precisa de tantas coisas... Mas se a gente começar a voltar para a simplicidade, uma vida mais simples, né, a gente vai até desacelerar. Porque a gente é tão acelerado, porque, né, a mídia, parece, a gente tem a impressão que está sempre atrasado, que está sempre devendo alguma coisa, a gente está devendo tempo, a gente está devendo telefonema, a gente está devendo mensagem, a gente está sempre devendo, sempre atrasado. Mas em função disso, desse consumo desenfreado, que a gente tem que ter o último lançamento do celular, né? O celular estava bonzinho e você já está trocando, porque você não sabe nem por quê. Sim. E depois pega um celular que você não consegue nem usar os aplicativos, só porque... Exatamente, você não dá conta de entender. A gente acaba rindo de uma questão trágica, né? Porque você compra uma coisa que você não entende o porquê todos aqueles acessos ali, enfim, todas aquelas ferramentas ali, você não consegue entender e também não usa e também não sabe nem porque trocou. Mas está pagando por aquilo, né? Então, e porque se deixa vencer pela essa coisa do consumo, né? E assim, eu acho que seria bem legal se a gente começasse a pensar, a resgatar a simplicidade. Vimos, então, que essas contas, esses aumentos que se estão refletindo dentro da casa, da família, né? Esses aumentos, eles passam por uma sequência de situações que a gente tem visto aí, de políticas públicas, enfim, de decisões, enfim.
Só que, mesmo que a gente saiba que tá bom, eu, consumidor final, eu não sou o vilão. A grande culpada, né? Mas é dito a mim que, olha, tem que economizar, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Mas somos nós, consumidor final, que vamos pagar a conta, Sim. né? Tem lá a bandeira vermelha, a bandeira amarela, a bandeira verde. Nós não somos os culpados, mas quem paga a conta somos... Isso. Agora, aqui também nós não queremos dizer a você, então chuta o balde, então agora que, já que você não é o culpado, não faça a sua parte. Não é isso que a gente quer falar. A gente aqui... Tem sim uma reflexão, não é, Eduardo e Simone, que, certo, não somos os culpados dessa história, mas também não vamos ser negligentes e desdenhar uma economia que cabe a nós fazermos, né? Porque senão você não tem argumento para chegar ao ponto de dizer que, não, pô, as pessoas fazem de uma forma, eu vou seguir aquele caminho, vou fazer também, né? Você acabou aqui na tua preleção de comentar... Esse consumo, ele vem numa fantasia, né? numa capa, né? Num formato para você que tenta te absorver. Né? Você precisa estar preparado para dizer, não, peraí, o momento não é esse. Sim, né? É muito convincente, né? Eu até gostei da ideia, tá? Mas agora não. Agora não. E sabe de uma coisa, assim, então importante que a gente... propague essa ideia para todo mundo, né? Para os filhos, né, Simone? Para os filhos, para as crianças, sentarem com as crianças e conversar com as crianças. Agora é tempo da gente economizar. Né? A gente vai trocar aqui determinadas coisas, até para provocar mesmo um movimento. Vamos supor, eu estava ouvindo uma família que mudou toda a dieta. Eles compravam muitas coisas, do tipo enlatados, aqueles congelados, biscoitos recheados e tal. E na reeducação alimentar que a família se propôs, o pai descobriu o grande vilão do orçamento. Ele falou, gente, tá mais barato comer melhor. Ser saudável. Não é? A gente até tem até nesse item, dois lados, né? Até nesse item a gente tem que ter essa visão modificada, né, Simone? Não, eu acho que você tocou num ponto muito importante para as famílias, o diálogo. Não adianta o pai... Olha só, a partir de hoje acabou, não entra mais biscoito aqui em casa, não entra não sei o quê, né? A mãe, olha, ninguém mais vai ver televisão, né? E tal, vai ter horário aqui para tudo. Não é assim, né? Porque aí não é o que a gente vem falando de consciente, né? Do consumo consciente. Não vai ter... Por que eu não posso... mais, né? Por que vai ser assim? Então, assim, o diálogo, e aí nesse diálogo entre família a gente vai descobrir o que a gente pode abrir mão, o que a gente pode deixar de fazer, o que a gente tem que começar a fazer, né? E aí eu acho que tem crescimento, tem amadurecimento, né? E aí a gente aprende com a situação. Isso. Né? E faz escolhas inteligentes, né? Sim. Com certeza. Poxa, vamos pensar aqui em escolhas inteligentes. Isso. E comprometidas, Márcia, né? Porque quando a coisa é discutida, né, em família, todo mundo se compromete. Não, mas olha só, a ideia não foi... Né? Não obriguei ninguém a fazer nada. Nós concordamos, entramos num consenso de economizar, né? Legal. De não comer pizza toda noite, de não pedir pizza toda noite, né? Então, assim... E são coisas, né, Eduardo, que são tão simples, são decisões, eu acho que... São simples. Sabe o que me remete agora? Me remete à seguinte imagem. Um saco cheio d'água e ele todo furado com alfinete. Está escoando no orçamento, embora bem sutil, mas está escoando. Várias situações que escoam o nosso orçamento. Essa falta de hábito que o teu exemplo traz, que nós, né, vamos nos incluir. Todos nós, sim. Todos nós temos, quer dizer, você sai daqui, você vai ali, você consome um chocolate. Esse chocolate, eu duvido que você coloque no seu orçamento, tá? Mas você comeu ele hoje, vai comer ele amanhã, vai comer na semana que vem. Se não for um chocolate, você vai, sei lá, comer um sorvete ou algo que custa 15, 20, 25 e vai fazer isso numa semana, na outra, né? Você gastou 100, né? Faltou 100 no seu orçamento doméstico e quando você for procurar, você não vai saber mais onde gastou. Porque você não dá valor, né, a essas pequenas coisinhas, né? E que, na verdade, impactam ali no teu resultado. Não tem como. Né?
A gente, então, tem uma proposta para você. No próximo bloco, a gente quer repensar aqui a que todos nós estejamos envolvidos realmente no consumo correto, adequado da energia, da água. Vamos estar tentando pensar isso aqui também um pouquinho, daqui a pouquinho depois do intervalo. Como é que a gente pode comunicar isso no nosso prédio, né? Sim. No nosso prédio. Como é que a gente pode comunicar isso para as pessoas que estão no nosso entorno, para quem está dentro de casa. E o Eduardo também, eu queria que trouxesse assim, alguns detalhes a mais sobre essas duas questões aí que você colocou, cartão de crédito e carnê, soluções, outras para a gente aqui. Antes da gente ir para o intervalo, tem um quadro que é o Curta na Tela. Dá uma olhadinha aí. Tino é um pai de família comum que vê sua vida virar de ponta cabeça após ganhar na loteria. Levando uma vida de ostentação ao lado da mulher Jane, ele gasta todo o dinheiro em apenas 15 anos. Ao se ver quebrado, Tino aceita a ajuda do vizinho Amaury, um consultor de finanças super burocrático. Tentando evitar que Jane, sua esposa, descubra a nova situação financeira, afinal ela está grávida do terceiro filho e não pode passar por fortes emoções. Tino se envolve em várias confusões para fingir que tudo continua bem. Para isso, conta com a ajuda do melhor amigo Adelson e dos seus filhos. Curta na tela, até que a sorte nos separe.